Deus. Muito claro. Ei, Thaís, a paz do Senhor Jesus seja em seu coração, minha amada. Isso, agora tá melhor. Seja bem-vinda. Jonas, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eita, gente, vamos começar mais uma semana. Mais uma semana na presença do Senhor, amém? Nós sabemos que hoje não é diferente como da semana passada. Mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou e nós estamos firmes na presença dEle. Pode acontecer o que for, o que estiver acontecendo lá fora, nós estamos guardados, remidos pelo poder do sangue do Cordeiro, amém? Seja bem-vindo, Alê, Augusto, seja bem-vindo, Tati Nascimento, seja bem-vinda em nome de Jesus, Aurora, seja bem-vinda em nome de Jesus, eita. A Aurora está desfrutando de calor lá em Portugal, né? Ô, Alê, obrigada. E nós aqui estamos num friozinho gostoso, viu, dona Aurora? Tá um friozinho bom demais aqui. Adri, seja bem-vinda. Deus é maravilhoso, isso mesmo, Ale. Não importa as dificuldades, não importa as lutas, né? Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem, minha amada, firme no propósito. Já começou a ler o livro? Então, pegue firme. Karina, minha amiga, amo de coração. Amo todas, né, gente? Todas de uma forma muito especial. São minhas meninas. Roberta, seja bem-vinda, Roberta. Final de semana é muito corrido. Aí tem hora que a gente sente falta da live, a gente já acostumou, né? A live, ela geralmente, como ela, assim, além de gerar essa proximidade, né? Que é muito boa essa proximidade, e isso é bom demais. Rebeca, nossa caçula, paz seja contigo, Rebeca, seja bem-vinda. Andréia também, ah, que delícia, quando eu vejo a família toda, olha, Andréia, Aurora e Karina. Família abençoada, né? Glória a Deus. Gente, Vera, seja bem-vinda, Vera, paz do Senhor Jesus. André, seja bem-vindo, André, a paz do Senhor Jesus. Gente, eu queria começar essa semana, é engraçado que eu sempre falo isso, né? Eu comecei essa semana, ontem eu já estava pensando o que eu queria falar, o que eu queria direcionar em questão da live, já tinha mais ou menos alguma coisa já dentro de mim, mas é engraçado, né? Sempre o Espírito de Deus me move para a falar de algo, e é engraçado que é sempre na segunda-feira, quando eu quero começar algum assunto, quando chega na segunda-feira, a paz do Senhor, Adriana, seja bem-vinda. Aí, geralmente, sempre mudam os planos, né? A gente está com... Eu tô falando quero falar alguma coisa, mas os planos são sempre mudados. Mas, enfim, glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, né? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Claudinha, seja bem-vinda, amiga. Paz do Senhor Jesus. Lisa também, seja bem-vinda, minha filha. Mas aí Deus sabe de todas as coisas. E antes de eu começar a falar, eu até coloquei, eu gosto sempre de colocar alguma coisa pra gente já deixar assim no ar aquilo que a gente vai falar, né? E eu coloquei lá no Insta. Mas antes eu queria orar primeiro, orar pela sua vida, orar pela minha vida, para que o Espírito de Deus venha falar aos nossos corações. Amém? Feche seus olhos, você que está aí, você que quer receber hoje uma palavra vinda do céu, uma palavra, sabe, que não é da pastora Lucinha, mas uma palavra que foi preparada do Senhor para o seu coração. Feche os seus olhos, ore comigo agora, fale com o Senhor. Deus, fala comigo, eu estou pronta para ouvir a tua voz.
né? E que Ele tenha misericórdia de mim, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu possa falar segundo o Espírito de Deus. Amém? Oh, meu amado, eu quero glorificar ao Senhor por esse momento, por mais uma live, Pai. Senhor, eu sei que todas as pessoas que estão aqui são pessoas que o Senhor escolheu para falar ao coração delas, ó Pai. E eu quero que o Senhor me use pela tua misericórdia. Eu sei que essa palavra, todas as palavras, quando nós ministramos aos nossos corações, são sementes, ó Pai, que são para ser lançadas na terra, que é esse coração. Então eu te peço, prepare essa terra, esse coração que vai receber essa palavra, para que quando essa semente encontrar essa terra, Pai, possa dar frutos, ó Pai, possa frutificar, possa transformar, possa mudar os pensamentos dos teus filhos, possa, em nome de Jesus, mudar a vida dos teus filhos, ó Pai. Porque esse é o objetivo da palavra, nos transformar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vivi, seja bem-vinda, né? Tem pastor Sidão aí também na live hoje, que bom, hein? Maria Francis, desculpa. Seja bem-vinda também em nome de Jesus. Tati. Gente, vamos lá. Eu coloquei lá hoje pra gente. Eu queria falar um pouquinho a respeito. A gente tem falado da nossa igreja, a gente tem pregado uma palavra muito forte que meu pastor tem pregado esses dias, a respeito da gente defender o céu aqui na terra. Que quando nós defendemos o céu aqui na terra, correto? O céu para tudo para nos defender também. E é engraçado, como eu disse, né? Eu já tinha preparado uma outra palavra ontem, né? Para dar para vocês hoje. Só que aí, quando eu comecei a ler a palavra hoje de manhã, Deus me deu uma outra palavra e eu falei assim, meu Deus, e é isso mesmo que o Senhor quer falar. E eu coloquei lá assim, será que a gente... Eu não sei se vocês leram lá hoje, quem leu, podia até colocar aqui o tema, como eu coloquei lá no Insta. Será que eu devo, até quando, né, eu devo lutar? Como que eu tenho que fazer para defender, para lutar, enfim, pelo meu casamento? Se vale a pena lutar, né? E quando Deus me deu essa palavra, eu estava lendo o livro de 2 Samuel, e aí eu me deparei com uma história de um homem chamado Samar. E eu fiquei assim, gente, que história! Todo mundo já deve ter ouvido falar um pouquinho, mas vocês vão lembrar quando eu falar assim do campo de lentilhas. Queria que você... E o tema dessa palavra hoje é defenda o seu casamento. Defenda o seu casamento. Defenda o seu esposo, defenda a sua casa, defenda a sua família, né? Nós sabemos que, como eu disse, a palavra que meu pastor tem pregado é uma palavra maravilhosa, mas tem que ter um posicionamento nosso, tem que ter um posicionamento seu, tem que ter um posicionamento meu. E quando eu li essa palavra da história de Samar, eu vi que quando nós nos posicionamos, muda toda a situação. Muda toda a situação. Olha, queria que você abrisse primeiro, aí quem está com a sua palavra, com a sua canetinha aí, pronto já para anotar. No livro de 2 Samuel 23, capítulo 23, versículo 11 e 12. Vamos lá primeiro? 2 Samuel. Dani, seja bem-vinda. Oh, glória. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Lu Oliveira, seja bem-vinda também. 2 Samuel, capítulo 23. Vamos lá? Segunda Samuel, capítulo 23. Quem que era Samar? Quem era Samar?
2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12, diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Olha só, e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Olha só, ele se posicionou e o Senhor o defendeu, feriu os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. Bom, Samá, a Bíblia relata, Samá, ele era um dos homens dos exércitos de Davi. E por sinal, se a gente for pegar um pouquinho mais acima, um pouquinho, nós vamos ver que ele faz parte, porque desse exército que Davi se levantou, preparou, aliás, tinha alguns homens que se destacavam mais. E dentre esses homens era Samá. Haviam 3 que se destacaram, e dentre deles foi Samá. Em 1 Samuel 22, olha lá. Eu gosto de deixar para vocês lerem também, depois, quando tiver oportunidade. Aonde que Davi encontrou esse exército dele? Esse exército que nós estamos falando aqui, um deles que era integrante, que era Samá. Aonde? A Lisa colocou, não consigo mais lutar pelo meu casamento, isso, estou só. Meu cônjuge não quer mais, os dois têm que querer. Quando que Deus pode agir? Quando que Deus pode agir? Estou sozinho. Olha como que isso é forte. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, diz assim, olha. E ajuntou-se ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Quer dizer, aqui ele está falando de Davi, quando Davi encontrou aqueles homens e formou um grande exército. Quem que era esse grande exército, onde havia esse homem chamado Samá? Eram esses homens aqui, olha, a Bíblia fala que eram homens que estavam endividados, homem com espírito desgostoso, quer dizer, eles não tinham motivação para nada, homens que não tinham expectativa de nada, que se foram falar, isso segundo o primeiro e 2 Samuel 23, 11. Esse agora é 1 Samuel 22, que nós fomos agora. 1 Samuel 22, 2. Esses homens eram homens, assim, Davi pega homens que não tinham nada a ver, que não eram fortes, que não eram homens corajosos, que se destacaram, nada disso. Eles pegam homens que não, humanamente falando assim, eram homens comuns, né? E assim, e mais que isso, a Bíblia fala que eram homens de espírito desgostosos. Se eram homens de espíritos desgostosos, eram homens que não tinham expectativas nenhuma. Pelo contrário, vinham de muitas frustrações, de muitas dores. E Davi pega esses homens e faz um exército, como aqui fala, que mais ou menos 400 homens. E dentre 400 homens estava justamente Samá. Quer dizer, um homem que não tinha expectativa nenhuma, um homem, a gente pode dizer que era praticamente um homem normal, né? Mas onde se não esperava nada. Mas Davi prepara esses homens. Olha, eu estava vendo um estudo aqui, fala assim, que era um homem de escórias da sociedade. O que é isso, pastora? Homens de camadas mais baixas da sociedade, homens sem valor, sem educação, sem formação, eram desprezíveis. Quer dizer, e Deus
move o coração de Davi. Davi pega esses homens e treina esses homens. E esse homem, e esse treinamento que Davi faz com esse homem, você vê que lá no 23, quando a gente voltar lá, no capítulo 23, no versículo 8, diz assim, olha, os 37 valentes de Davi. Samá fazia parte desses 37 homens valentes. Desses 400 sobraram 37. E Samá estava no meio desses 37. E a Bíblia diz que esses homens, estes são os nomes dos valentes. Quer dizer, Davi pega homens que não tinham valor nenhum, que não tinham formação nenhuma, como diz aqui, que eram desprezíveis, e faz desses homens valentes. Valentes. Porque para ir para uma guerra, você tem que ser valente. Você tem que se posicionar de uma forma de ter uma valentia, de deixar o espírito daquela pessoa que é menosprezada, de pobre coitada, e colocar dentro de você o espírito de coragem, movido de coragem. E Davi conseguiu colocar isso nesses homens. E a Bíblia fala que o seguinte, desse exército, que era um exército de homens aflitos, de homens que não tinha nada, que praticamente que não tinha nada para se falar assim, aquele é um soldado forte, aquele, vamos dizer, é um guerreiro, né? Porque eu digo que para ir para a guerra você tem que ser um guerreiro, você tem que ser uma guerreira. O pessoal até brinca muito comigo que eu falo, guerreiras do Senhor é guerreiro. Para você ir para a guerra, você tem que ser um preparo de guerreira, de guerreiro. E lá em 1 Crônicas 12, 22, olha só, olha o que Deus fez com esse soldado. 1 Crônicas 12, 22, vamos lá, 12, capítulo 22, capítulo 12, versículo 22, perdão. Olha só, aí diz assim, olha, porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Se fez um grande exército, como o exército de Deus. Olha o exército que Davi formou. Homens guerreiros, homens fortes, valentes. E dentro desses homens que Davi fez, estava Samá. Como a Bíblia relata aqui, um homem valente. E aqui, como nós vimos aqui no versículo 11 do capítulo 23, o povo estava aqui, ó. E depois dele, Samá, filho de Agê, de Iranita, quando aos filisteus se ajuntaram uma multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Aqui conta que os israelitas, mediante aquela situação, daquela briga por aquela terra, os israelitas, o que eles fizeram? Eles fugiram. Ao invés de defender, ficar ali para defender aquela terra, aquela plantação de lentilhas, o que eles fizeram? 12, 22 lá, exatamente. O que eles fizeram? A multidão, os israelitas fugiram. E ficou somente um homem. Somente Samá. E a Bíblia conta que esse homem, ele conseguiu vencer um exército todinho de filisteus. Ele sozinho, porque todo o povo fugiu. Mas ele se posicionou. Você vê o que a Bíblia fala, e o povo fugiu diante dos filisteus. Todo o povo de Israel fugiu. Mas Samá se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu. Um homem sozinho.
Por que que eu quis, que eu coloquei, igual eu coloquei lá no Insta, eu coloquei lá para vocês, eu coloquei assim, olha, não consigo mais lutar pelo meu casamento. E aqui eu queria levantar um tanto de questões, né? Eu não consigo lutar pelo meu casamento porque eu estou só, porque eu estou sozinha, né? Ou por achar que eu sou um pobre coitado, eu sou uma pobre coitada. Porque aqui, Samar, ele veio de uma condição assim, de uma sociedade de, que eles falam? De escórias. Quer dizer, uma pessoa desprezível. Às vezes, você se sente, eu estou me sentindo tão desprezível nessa história. Eu estou sozinha, pastora, como eu coloquei aqui, porque muitas as pessoas dizem o seguinte, olha, tem um ditado, quando um não quer, dois não briga. Só que o nosso Deus, ele não olha dessa forma. Você vê que é o seguinte, o povo de Israel, diante dos filisteus, o que eles fizeram? Eles fugiram. Samar ficou sozinho. E muitas das vezes, você está dentro desse casamento, dentro desse relacionamento, dentro dessa situação, sozinho. Assim como Samar. Assim como Samar. Mas, olha só, qual que foi a atitude de Samar? Ele poderia ter voltado para trás? Poderia ter fugido. Você imagina ser sozinho diante de um exército de filisteus ali? Aí você para e olha e fala assim, pastor, eu estou sozinha também nessa situação. Eu não tenho apoio de família. Muitas pessoas me falam, eu não tenho apoio da minha igreja, do meu pastor. O meu pastor não me apoia. O meu pastor até diz o seguinte, que é me partir para outra. Gente, eu estou falando aqui que não seria a minha palavra. Mas hoje de manhã, eu estava até conversando com meu esposo, a gente falando a respeito dessa campanha que inclusive está na nossa igreja, mas meu pastor está pregando em cima de Ló e de Raabe, que também é muito forte a palavra. Quando eu fui começar a ler essa palavra aqui, Deus falou muito forte no meu coração. E Deus falou, não, se entrega essa palavra, porque existem pessoas que estão como Samar. Estão diante de filisteus, ali, a multidão já abandonou eles. Não existe mais ninguém que acredite. Não existe mais ninguém, pelo contrário, as pessoas se chamam de louca, de doida. E você não sabe o que vai fazer. Você podia recuar. Você está até pensando em recuar. Pensando em desistir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito de Deus me moveu a te dizer uma coisa. Uma coisa que, quando eu fui lendo essa palavra, a gente vai começando a enxergar. Você, pastora, eu não tenho essa fé, eu não tenho essa força. Tem hora que eu sinto que eu não tenho a força mais para me continuar nessa situação. Sabe, é muita humilhação, é muita, sabe, essa situação de estar angustiada, de não ter ninguém para te ajudar, ninguém para sentar, conversar. Entendeu? E eu só vejo as pessoas dizendo que não vai dar certo. Eu quero dizer para você, às vezes você fala assim, eu não consigo. Quer dizer o seguinte, se posicione como uma guerreira, como um guerreiro. Olha, Samar não olhou as circunstâncias. Ele veio de uma situação que ele estava em uma situação igual, às vezes você podia estar desprezado, desacreditado. Mas Samar, sabe o que ele lembrou? Daquilo que Davi tinha ensinado para ele. E Davi tinha ensinado para ele a ser um homem valente. Valente. E uma pessoa que ela é valente, primeiro sinal da pessoa que é valente, ela tem fé, ela tem foco. E sabe qual que era o foco de Samar? O foco de Samar não era nem destruir os filisteus, sabia disso? O foco de Samar não era destruir os filisteus. Aí você vai falar assim comigo, o foco de Samar é defender o campo de lentilha. Eu vou dizer para você, se a gente conseguir abrir a nossa visão, abrir os nossos olhos espirituais, a gente vai ver que o foco de Samar ele vai além disso. Ele vai além disso.
Sabe por quê? Olha só. Você sabe o que significa o nome de Samar no hebraico? O nome de Samar no hebraico significa desolação. Olha para você ver. Desolação. Naquela época, geralmente, por exemplo, quando você dava um nome era mais ou menos o significado daquilo que a pessoa podia viver. Lembra de Jacó, quando a gente fala Jacó era enganador? E aquele nome realmente representou muito na vida de Jacó. Quantas pessoas ele enganou? E o nome de Samar significa desolação. Quer dizer, uma pessoa que é desolada é uma pessoa que é desacreditada. Aí você pega uma pessoa que é desolada e ela se transforma em um valente. Um valente. O que eu quero dizer para você? Deus te chamou para mudar a história da sua vida. Olha, quantas pessoas, você que está me vendo aqui agora, tá assim, você está vindo de uma situação, de uma família, porque aqui a família de Samar, igual muitos, eles davam o nome de acordo com a situação da família. Às vezes você está vindo de uma família de maldição, igual eu falei, de adultério, que eu já falei aqui, maldição de traição, de separação. Ah, pastora, não tem jeito, porque isso aí na minha família é assim. Samar, ele podia lembrar o que significava o nome dele. Pode ser que ele até lembrou. Mas só que é o seguinte, sabe que Samar toma posição? Não. Eu vou deixar os meus inimigos desolados. Eu não vou tomar essa postura que eu sou assim. Eu vou me posicionar para deixar os meus inimigos desolados. Sem entender. Porque é sem entender, imagina só, um guerreiro só toma uma posição de valente. E ele somente com a espada, ele destrói todos os filisteus. Todos os filisteus. Ele olha para trás, vê o povo de Israel, que é o povo dele, fugindo, e ele se põe, em vez de ele fugir, ele se posiciona diante do inimigo. Deus está te chamando. Se posicione diante do inimigo. Pare de se ficar lamentando, de ficar numa situação de eu sou um pobre coitado, eu sou uma pobre coitada, eu não tenho apoio de ninguém, eu não tenho ninguém que conversa comigo, eu não tenho ninguém que ore comigo. Você sabe quem treinou aquele jovem ali? Davi. Deus tem levantado pessoas para cuidar de você espiritualmente, para te treinar, para te colocar como... Eu sempre falo isso, eu me coloquei numa posição, Deus, eu quero em nome de Jesus, porque ajudar outras pessoas, e quantas palavras muitas vezes a gente fala, eu venho falando com você, às vezes eu falo no grupo, às vezes eu estou falando aqui. Então se posicione. Olha, aquele valente, ele tinha o que ele tinha mais de importante na mão dele, era a espada dele para guerrear. Olha, a sua espada está aí, a palavra de Deus hoje, a sua espada. A palavra de Deus é ela que faz você romper e vencer os seus inimigos. Aí você fala assim, pastora, mas igual eu disse aqui, eu citei, eu me sinto tão sozinha, eu me sinto sozinha. Eu sei que deserto é lugar da gente ficar sozinho, não tem jeito, gente. Deserto é você e Deus. Pela misericórdia, Deus levanta pessoas para nos sustentar. Pelas misericórdias, Deus levanta pessoas para ver se elas têm uma palavra. Porque às vezes é uma pessoa só. Porque grande parte ninguém acredita. Grande parte a pessoa te acha que você está doida. E pode falar? Tem certeza. Aquele povo de Israel, quando ele saiu correndo, quando eles se recuaram, muito deles estava lá correndo e falou assim, nossa, Samar é doido, Samar é louco. Samar se posicionou lá na frente dos filisteus, está lá sozinho lutando com os filisteus. Agora, o que Deus achou de Samar? O que Deus achou de Samar? Olha, às vezes você diz assim, pastora, como eu disse aqui, eu tô sozinha, mas o posicionamento de Samar, sozinho, diante dos filisteus, sabe o que faz lembrar a gente? Aí eu fui puxando assim, olha, você não está só. Samar, ele sabia que ele não estava só. Ele sabia que o Deus de Israel estava com ele. E aos olhos de Deus, assim, quando a pessoa se posiciona numa guerra para lutar, os olhos de Deus verdadeiramente se posicionam diante dessa pessoa.
Olha só, os olhos de Deus só se voltam para aqueles que não desistem. Você acha que os olhos de Deus ficou olhando para o povo de Israel? Não, os olhos de Deus se voltaram para Samar, que estava ali sozinho, porque humanamente falando, um homem sozinho, somente com uma espada, consegue derrotar um exército de filisteus? Se ele não tiver com o Espírito Santo de Deus, com a força de Deus dentro dele, ele não consegue. A prova que ele venceu aqueles filisteus foi porque Deus estava com ele. E ele estava sozinho? Não, ele sabia que Deus estava com ele. E não foi diferente. Olha só para vocês verem. Eu peguei aqui, olha. Não foi diferente, só para a gente ver um exemplo, olha. Não foi diferente com Moisés, quando ele estava no meio da sarça ardente lá, porque ele estava sozinho, mas foi no meio da sarça ardente que ele viu o Senhor. Não foi diferente com Elias, quando ele estava lá na caverna, estava ele e Deus. Não foi diferente com Paulo na ilha João na ilha de Patmos, quando ele recebeu aquela revelação de Apocalipse. Ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. E mais ainda, não foi diferente com o próprio Jesus, quando ele estava no deserto, ali, tentando vencer as tentações de Satanás. Não foi diferente, porque o próprio Deus estava com ele. E você acha que você está sozinho? Você não está sozinho. Só que Deus precisa que você se coloque na posição de um guerreiro, de uma guerreira valente. Pastora, eu não tenho armas. Você tem a arma. A arma que você tem é essa daqui, ó. Essa arma aqui que Deus nos deu, que vence qualquer batalha. E o seguinte, e essa arma aqui, ela já vem com garantia. Já está garantida a sua vitória. A única coisa que Deus precisa é que você seja um soldado valente, assim como Samar foi. Samar foi um soldado valente. Samar foi um soldado valente. Agora, sabe o que a gente vê? Aquela situação ali era igual. Você vê o povo, a multidão fugindo. Posso te dizer? Quantos estão aqui prontos já para fugir dessa situação? Prontos para fugir. Pastor, eu não aguento mais. Igual eu falei, eu quero desistir, eu quero fugir. Eu não quero isso mais para minha vida. Agora, qual era a importância de Samar entrar naquelas terras, lutar sozinho com aqueles filisteus? Qual que era a importância? Defender o campo de lentilha? Defender o campo de lentilha? A gente vai vendo assim. Olha, a lentilha, pra gente, todo mundo conhece lentilha. Qualquer campo que você vai, se você pegar uma semente, Samar podia plantar lentilhas em outro campo. Não foi o campo de lentilha. Não foi o campo de lentilha. Porque o campo de lentilha é como se fosse o seguinte, quer ver? Você pode defender o seu campo de lentilha, pode ser às vezes um carro, uma casa, dinheiro, trabalho. E sei se você trabalhar muito, se esforçar muito, você consegue ter uma casa, você consegue ter um carro, um trabalho, né, dinheiro. Se esforçar, você consegue. Mas Samar, ele não estava defendendo o campo de lentilha. Aqui, se a gente for ler, ele entra lá e havia um pedaço de terra. Se a gente for bem a fundo nessa palavra, o que é terra? É algo sólido, algo firme. E o que é sólido para você hoje? O que é sólido para você hoje? Sabe o que é sólido para mim? Meu casamento, minha família. É isso que me dá força para lutar. É isso que me dá força para lutar. E eu quero falar com você. E mais que isso, sabe por quê? Não é só o seu casamento. Eu disse aqui e volto a dizer. Casamento é o maior plano de Deus para a humanidade.
É tão grande esse plano de Deus para a humanidade que o Senhor compara o casamento dele, o relacionamento, casamento homem e mulher, com o relacionamento de Cristo e a sua igreja. Tão importância o Senhor dá a esse casamento, ao seu casamento, à sua família. Então não é só o campo de lentilha. É a terra, aquilo que Deus vê que é sólido, aquilo que é firme, é algo que é plano dele. Então eu quero dizer para você. Aí você fala assim, pastora, mas meu esposo não quer mais, mas a minha mulher não quer mais, as pessoas não acreditam mais. Naquele campo ali, olha, quando Samar entra naquele campo, entra no campo contra o inimigo, quem estava ali? A multidão tinha ido embora, gente. A multidão havia ido embora. Só estava Samar e Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Seu marido não precisa querer. Sua esposa não precisa querer. Se você quiser, se você se tornar como um Samar, um guerreiro valente, uma guerreira valente, que entra para dentro da terra, toma posse da terra que Deus te deu, defende o maior plano de Deus aqui na terra, que é o casamento, que é a família. Se você for como Samar, se você entrar com a sua espada, que é aqui a palavra, se você entrar para o campo, para defender a sua terra, com a espada, você não está só. Você não está só. Deus precisa somente de um. Assim como Deus ali precisava só de um. A multidão foi toda embora. Somente um. Dentro do campo de lentilha. Venceu o filisteu. Venceu o filisteu. E a palavra de Deus diz, olha só. E juntaram e se juntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugiu diante dos filisteus. Este, pois, quem? Samar. O valente, o guerreiro valente. Se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Feriu os filisteus. Rabassulias. E o Senhor operou um grande livramento. Para Deus operar um grande livramento no seu casamento, na sua família, na vida do seu esposo ou do seu filho, que você está precisando agora. Deus precisa somente que você saia da posição que você acha que você está, que é sozinho, nessa escória, e se posicione naquilo que ele já te preparou. Lembra que Davi já havia preparado Samar, e Deus já te preparou para isso. Deus já te posicionou para isso. Deus já colocou dentro de você o espírito dele, porque como eu disse, Samar, ele foi capacitado, mas ele não foi sozinho, porque o espírito de Deus estava dentro de Samar. Ele era um homem valente. E por causa dessa valentia, Deus operou um grande livramento. Eu quero dizer para você, defenda a sua casa. Defenda a sua família. Você pode achar que é somente um campo de lentilha, né? Tem gente que olha assim, só um campo de lentilha. Um campo de lentilha, tá, beleza, então. Meu marido não quer mais, aí eu vou lá e arrumo outro esposo. Aí é só campo de lentilha, sabe por quê? Planta em qualquer lugar, não é sólido. Agora, quando você está pensando na terra, aí você pensa em coisas sólidas, você pensa em coisas grandes, você pensa no plano de Deus que é maior para a sua vida. E principalmente, estabelecer o plano de Deus na face da terra. Essa é a minha palavra para você. Pare, saia da posição de coitada, que eu não estou dando conta mais. Se coloque na posição de luta, de guerreira, de guerreiro.
Eu estou sozinha, pastora. Você não está só, você está com o Senhor. O Senhor é contigo. Ah, meu esposo não quer. Deus não depende do seu esposo querer, Deus depende que você queira. Porque se você quiser, ele te enche do Espírito dele, te capacita, te torna uma mulher valente, um homem guerreiro. E será contigo, será com você. Defenda, não defenda a sua lentilha. Defenda a sua terra. A sua terra. Defenda algo que é sólido. E nada pode ser mais sólido para você, para a minha vida, do que os planos de Deus. Do que os pensamentos de Deus. Amém? Olha, às vezes você acha assim, é igual, eu tô sozinho. Tem algo que eu esqueci de citar aqui, que eu tenho que citar. E é muito forte, porque quando a gente se posiciona de tal forma, a palavra de Deus, eu quero até achar aqui, deixa eu ver aqui, eu tinha até anotado, posicionamento, tá aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se é o 2 Samuel 22, deixa eu ver aqui, ó. Eita, Jesus, eu falo que Deus, ele é maravilhoso. Acho que é o 1 Samuel. Deixa eu voltar ele aqui. Meu irmão, minha irmã, você é igual eu disse aqui, ó. Você não precisa do seu esposo querer, você não precisa de ninguém querer. Deus só precisa de você querer, de você se posicionar, de você. Você vê que de um homem de espírito desgostoso, Deus faz um homem valente. Faz ele entrar no exército de um homem valente. E o que mais você quer? O que mais que você quer? O que mais você precisa? Que palavra que você precisa? Sabe, mas eu tô caída, eu tô arrasada. Eu sei, não é fácil. Mas Deus... Muitas pessoas pregam, já está tudo pronto. Mas é o seguinte, o próprio Deus diz que nós temos que passar por lutas, por provações, sabe? E você está aí fazendo o quê? Passando por lutas e provações, mas você não está sozinho, não. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu não estou achando aqui, eu marquei, porque está aqui em... Tá aqui em 2 Samuel, mas eu não tô achando ele aqui agora. Qual que eu marquei? Que a palavra de Deus disse que o seguinte, deixa eu ver se é aqui. Sabe como que Deus capacitou esse exército de Davi? Seguinte, um homem valia por 10. E 10 valia por 100. Pastor, eu tô fraca. Eu estou sem força. Deus, coloca o teu espírito. Da mesma forma que o Senhor colocou o teu espírito naquele exército, que um homem valia por 10, eu quero ser uma mulher, Pai. Mas uma mulher que vale por 10 mulheres sábias. Quero ser um homem, mas quero ser um homem que vai valer por 10 homens sábios, cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Senhor. É o seu posicionamento que muda tudo. É o seu posicionamento. Amém? E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você. Como eu disse, essa palavra não foi uma palavra que foi programada. A palavra programada, Deus me deu ela ontem. Que aí eu vou deixar para me falar na quarta. Deus, ele tem feito isso muito comigo na segunda-feira, né? Mas, eu sou assim, eu aprendi. Já ouvi de 2 profetas, duas pessoas de Deus me dizendo, olha, não tema, fale a verdade. Fale o que eu colocar pra você falar, você vai falar. Então eu tô aqui, eu vim falar aquilo que Deus pediu para entregar para você. O que Deus pediu para mim entregar no seu coração. O que Deus pediu. A luta pode estar, sabe, ferrenha. Eu tô sozinha. Não importa. Deus está contigo. Deus está contigo. Samar sozinho na frente dos filisteus. A única coisa que ele tinha era a espada dele.
E o homem valente, já treinado por Davi, um homem que era desgostoso, mostrei aqui para vocês. Um homem sem perspectiva nenhuma, Deus o capacitou e ele vai lá, derrota os filisteus e toma posse da terra. Como eu disse, o mais importante não é nem o campo de lentilha. A lentilha você planta em outra terra. A terra, algo que é sólido. Então que você coloque isso no seu coração. Aquilo que Deus te deu é sólido. É aquilo que você não pode e não deve jamais abrir mão. Não pode, não deve e jamais pode abrir mão. É sólido, é firme, é eterno. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Orar porque pela misericórdia de Deus, eu falo muito isso. Deus nos chamou para um tempo. Deus nos chamou em um tempo em que nós temos que ser verdadeiramente, ter a postura de guerreiros e guerreiras, de homens e mulheres valentes, que não vão se intimidar com os filisteus que nós vamos encontrar no decorrer do caminho. Mas nós vamos bater de frente com esses filisteus, na certeza que a gente não está só. Que nós não estamos só. Que eu estou com o Senhor. E eu estou com o melhor general de guerra. Com o maior general de guerra. E principalmente, qual é o guerreiro que já entra numa guerra com certeza de vitória? Você. É isso mesmo. Você. Você já entra numa guerra com toda a certeza de vitória, porque Deus já te entregou isso. Toma posse dessa palavra. Toma posse. Como assim, pastor? Sim. Você que está lutando pela sua casa, sua família, são tantas as promessas. E Deus ele não volta atrás da palavra dele. Ele diz, eu não sou filho do homem para que se arrependa. Eu não volto atrás da minha palavra. Eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou cumprir. Eu sou Deus de promessas e sou Deus que cumpre. Assim diz o Senhor para a sua vida. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Oh, Senhor. Senhor, muito obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor, sabe por quê, Pai? O Senhor sabe desde manhã que essa palavra, quando o Senhor colocou no meu coração, Senhor Deus, é uma palavra do Senhor verdadeiramente para a vida daquele que aqui está. Se essa palavra foi de encontro só uma pessoa, se serviu para uma pessoa só, eu sei que o propósito do Senhor foi cumprido. Eu não tenho preocupação de atingir muitas pessoas. Se for atingir mais pessoas, glória a Deus. Mas se for pelo menos uma, eu sei que a missão que o Senhor me deu foi cumprida, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que capacitou a Samar, aquele homem, a ele se tornar um valente de guerra, Pai, e de encontro, e bater de frente com o filisteu, com o inimigo, o mesmo Espírito possa ir de encontro à vida de cada um que aqui está, desse homem, dessa mulher, e que o Senhor possa posicioná-los, eles, ó Pai, como homens valentes, homens fortes, que não estão só, porque o Senhor está com eles, ó Pai. E eles têm a arma de guerra, que é a Tua palavra. É ela que nos dá a garantia, já nos deu a garantia da vitória. Porque em Cristo nós já somos mais que vencedores. E Satanás já perdeu essa batalha. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém? Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, gente. Eu quero agradecer a vocês, agradecer cada um que participou dessa live. Quero que Deus possa abençoar a vida de vocês. Quero que vocês se posicionem. Se posicionem. Se possível, leia a palavra novamente. Veja a história de Samar. A palavra, ela é lâmpada verdadeiramente para os nossos olhos, para a nossa vida. Ela é que nos direciona, né? E eu não posso deixar de dizer para você o seguinte: só vence uma guerra quem não desiste, gente. Quem não recua. Esse vence a guerra, porque a guerra, já, igual como eu disse aqui, já está tudo pronto para te entregar. Mas se você desistir verdadeiramente, não tem como, né? Então se posicione, sempre lembre disso, eu tenho que me posicionar.
Eu não estou sozinha, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Samar, ele estava ali, quando ele foi de frente para os filisteus, ele tinha certeza que Deus era com ele, porque ele sabia que na força dele ele não conseguia vencer aqueles filisteus, mas era uma força vindo do Altíssimo para a vida dele. E a mesma coisa você. E ele sabia da importância daquela terra. Ele sabia que ele tinha que defender aquela terra. Defender aquilo que Deus tinha dado para eles. Então defenda a sua terra. Defenda a sua casa. Defenda seu casamento. Defenda o seu esposo. Defenda o seu filho, a sua filha. Ou que seja a sua mãe. Né, a sua família, a salvação da sua família. Quantas pessoas estão aqui orando pela salvação da família também? E muitas das vezes você está numa família que só você conhece a palavra de Deus. Tem mais ninguém. Existem 4, 5 pessoas que às vezes não conhecem a palavra de Deus. E às vezes é tão difícil você estar num lugar onde só você conhece a palavra. Às vezes nós somos humilhados, às vezes nós somos perseguidos, muitas das vezes as pessoas não acreditam na força do nosso Deus. Mas nós sabemos que nosso Deus é aquele que salva. E existe um propósito maior. E o propósito maior é a salvação. Amém? Eu não sei, como eu disse aqui, o que é a sua terra, né, que está plantando esse campo de lentilha, não sei. Você sabe. Você sabe o quanto que você precisa se posicionar, parar de se tornar, olhar para trás, lembrar da época, igual aqui, ó. Se Samar fosse lembrar o que o nome dele significava, posso falar? Ele não tinha ido, ele não ficaria sozinho no meio daquela batalha. Jamais. Ele só lembrou, com certeza, daquilo que Davi ensinou para ele, né? E quando nós lembramos, quando nós colocamos nossos olhos naquilo que verdadeiramente nos edifica, é isso que nos faz transportar de um lugar onde nós estamos, um lugar de, igual eu falei, um lugar de angústia, de tristeza, de menosprezo, de humilhação, para um lugar de honra. Para um lugar de honra. Amém? Essa é a minha palavra para hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe sua casa. Obrigada, Lê, Tati, Aurora, Suzane, Maria, Vivi. Deus te abençoe, viu, Vivi? Deus seja contigo em todo tempo, não desista. Dani, minha amiga, Adriana Teixeira, Deus abençoe você. Deixa eu ver quem mais que eu tô vendo aqui. Regiane, Deus te abençoe, minha amada, em nome do Senhor Jesus. Falar em Regiane, gente, nós temos orado pela nossa amiga, nossa irmã Regiane, também lá do grupo, né, que infelizmente ela está internada também com Covid. Eu peço a vocês, continuem esse pedido de oração, porque eu já creio, ela já está curada. Assim, minha fé profetiza todo o tempo. Ela já está curada. Amém? Mas vamos continuar orando, intercedendo pela vida dela, para que o Senhor venha fortalecer a vida dela, né? Adriana, Deus te abençoe, Adriana, em nome de Jesus. Adriana Lira também. Amanda, Deus te abençoe, Amanda. Estela, Deus te abençoe. Estela, Deus é contigo, viu, Estela? Não desista, não recue. Nilma, Predador. Tô aqui também, Reira Ramos, também Deus te abençoe. Eliana, Deus te abençoe, Eliana. Luciana, Deus te abençoe. Geusadab, isso mesmo, Deus te abençoe. Se eu tiver falado seu nome errado, me perdoa, tá? Cleide, Júlio Matos, Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. Cleide, Deus abençoe. Mal, Deus te abençoe, meu irmão. Tô sentindo falta de você lá no culto, hein, Mal. Nice, beijo, Nice, saudade de você também. Você podia aparecer lá no culto. Daniela, Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. Acho que eu falei, Claudinha, eu falei no início também, né? Simone, eita, gente, Rebeca. Tanta gente linda. Deus abençoe vocês.
tá? Quarta-feira nós estamos juntos novamente, live às 18 horas. A palavra que eu preparei já está prontinha. Pensa numa palavra, vai mudar muito a sua vida também, tá? Deus abençoe. Compartilhe mais a live. Compartilhe, tem muitas mulheres, muitos homens que estão lutando pela sua casa, pela sua família. E muitas vezes precisam de uma palavra dessa para se posicionar como valentes, como guerreiros e guerreiras. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe em nome de Jesus. Até quarta-feira. Amém?